E não é que nós está descendo no finalzinho do ano? O que diabos está acontecendo? A Tether foi banida? O Michael Saylor comprou Bitcoin? O que está causando essa queda? Se eu não te ver amanhã, uma boa virada para você, um like para você aí, que o seu ano de 2025 seja super positivo. E também aproveitando, aperta o like aí para mim, né? Se você quer me desejar um bom ano, aperta o like aqui embaixo. E mais do que isso, coloque no comentário a sua dúvida, a sua pergunta para mim. Porque a minha ideia para o próximo vídeo não é fazer um vídeo como esse, é fazer uma live ou um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Perguntas que deixarem aqui nos comentários e perguntas que já fizeram lá no Instagram. Por sinal, me siga no Instagram, @RenogGil, como está aparecendo aqui embaixo. Você encontra a minha rede privada, né, a minha conta particular no Instagram, onde eu posto coisas mais da minha vida pessoal e de vez em quando abro caixinhas para você. Mas como eu falei, as perguntas que estiverem aqui embaixo que forem legais, eu vou pegar e vou usar nesse vídeo, onde eu vou responder a sua pergunta. Então aproveita esse vídeo para colocar a perguntinha aqui embaixo. E não esquece do meu like, por favor, hein? Bom, antes de entrarmos nas questões cabeludas que estão acontecendo agora e que podem estar ajudando nessa queda de preço, vamos olhar para o gráfico, atualizar o gráfico que eu trouxe nos vídeos passados. Esse é o gráfico mensal do Bitcoin, então estamos com uma visão um pouco mais afastada para entender melhor o que está acontecendo. A gente percebe que depois de uma vela absurdamente forte em novembro, né? Olha esta vela mensal de novembro, fazendo com que o Bitcoin rompesse essa linha de tendência de alta que liga os topos lá do ciclo anterior em 2021. A gente percebe que o Bitcoin, com sucesso, rompeu essa linha e neste mês de dezembro está fazendo um recuo praticamente perfeito para retestar esta linha agora como suporte, né? E parece que está dando certo. Afinal, esta linha passa exatamente dos 90 mil dólares e o preço no momento está em 91.900 dólares, sendo que a vela mensal de dezembro fecha quando? Fecha amanhã. Então, pessoal, nós precisamos, aí faz a sua oração aí, faz o que você tiver que fazer, para amanhã a gente conseguir fechar essa vela mensal, que por sinal é a vela do ano, né? Acima de 90 mil dólares. Tá? Porque aí a gente vai ter feito com sucesso esse reteste maravilhoso aqui sobre a linha de tendência e depois de um reteste de sucesso, a tendência é uma explosão de preço. Agora, se fechar abaixo de 90 mil dólares, vai ter tido um rompimento dessa estrutura e uma tendência maior de queda pelos próximos meses, né? Então janeiro pode não ficar tão bonito quanto a gente gostaria. Então o fechamento de amanhã é muito importante. Eu estou confiante de que fecharemos acima dos 90 mil dólares, completando com sucesso esse reteste. Aí vamos aproximar mais um pouquinho esse gráfico. Gráfico semanal. Como é que está a visão aqui no gráfico semanal? Vocês percebem que continuamos dentro deste canal que eu falei para vocês, né? Depois de passar de um degrau, sobe para um próximo degrau, que é esse degrau que a gente está agora, que é esse canal que estamos agora, que eu falei para vocês, que para mim vai ficar lateralizando por um tempo, um canal que vai de 90 mil dólares até 110 mil dólares. Estamos no fundo desse canal, o que gera um risco de rompimento por baixo dele, que não pode acontecer. Se acontecer é problemático, mas ainda estamos dentro do canal. O problema é, nessa semana, estamos agora abaixo da linha amarela, que é a média de 7 semanas. Então, uma média mais próxima, né? Que ela vem servindo como suporte nas semanas mais recentes, né? Nesse período mais recente da alta, ela vem servindo perfeitamente como suporte. Começamos a semana com o preço abaixo dessa média. Mas é só segunda-feira, pessoal. A semana só fecha no próximo domingo. Tem muito tempo para recuperar, como recuperou, por exemplo, na semana passada e na semana retrasada. Olha o pavio aqui abaixo da linha amarela. Estamos agora abaixo da linha amarela. Não significa que fecharemos abaixo dela, mas não deixa de aumentar o nosso risco. Eu espero, como eu falei para vocês, que a gente continue acima de 90 mil dólares, mantendo a estrutura desse canal. Mas, se for rompido por baixo, se fechar a semana eventualmente abaixo deste canal, abaixo dos 90 mil dólares, eu acho que a gente vai vir buscar esta linha roxa, que é o EMA 21. A média de 21 semanas, posicionado lá quase nos 80 mil dólares, né? E aí seria uma correção mais pesada, alinhada com aquela correção que eu espero que aconteça até final de janeiro. Desbloquear seu iPhone antes. A Siri está completamente maluca. Talvez essa correção já seja aquela correção que eu esperava que acontecesse até janeiro, né? A gente está vendo uma correção de 15%. Eu falei para vocês uma correção de até 30%. 15% já é uma correção relevante. Então pode ser que seja essa correção, a gente vai ter uma outra correção no mês que vem. Mas tudo depende justamente da gente fechar amanhã
o mês acima de 90 mil dólares e não romper esse canal aqui, onde o fundo também está em 90 mil dólares. E aí você me pergunta, por que estamos vendo essa queda no dia de hoje? Eu poderia te falar, o Michael Saylor comprou Bitcoin de novo. Sempre que esse cara compra Bitcoin para MicroStrategy, o preço cai. Sabe-se lá por quê. E hoje o cara fez a compra. Ó. A MicroStrategy adquiriu 2.138 BTCs por 209 milhões de dólares, ou seja, pagou 97.800 dólares por Bitcoin. E você reclamando aí do Bitcoin a 92 mil dólares, né? Você pode comprar mais barato do que o Michael Saylor de novo. Então poderia ser isso, né, Guilherme? Pô, o Michael Saylor comprou, o preço caiu. Dessa vez eu vou isentar o Michael Saylor, porque eu acho que é outra coisa, um outro FUD aí que gerou aí um pânico no mercado e ajudando aí num processo de queda. Para mim, tem a ver com isso aqui. Notícia de hoje. MiCA, regulação cripto da Europa, entra em vigor hoje. Isso mesmo. Então, a tal regulamentação restritiva da Europa, que ataca principalmente as stablecoins, como a USDT, a USDC, entrou em vigor hoje. E algumas corretoras enormes, como a Coinbase, por exemplo, removeram a USDT do seu portfólio. Você não pode mais usar o USDT na Coinbase, pelo menos na Coinbase europeia. Não sei como é que está a Coinbase americana, mas lá na Europa removeram a USDT, mesmo sem dar tempo ali da empresa se regularizar, né, que seria um processo um pouquinho demorado. Então, só para não correr risco, já tiraram a USDT. E claro que as pessoas ficam assustadas. Afinal, o USDT tem quase 70% do mercado de stablecoins. Então, essas moedas que são pareadas ao dólar, um para o dólar, a USDT é a maior delas. Ela é que meio comanda o mercado cripto, né? Por onde entra o dinheiro nas criptomoedas. Se a USDT está sendo banida de toda a Europa, meu Deus, isso é assustador, correto? Nem tanto. Vamos entender primeiro aqui a notícia e depois eu explico o meu ponto, né? Então, a nova regulação de stablecoins em mercado cripto, a MiCA, né, que significa Markets in Crypto Assets, entrou em vigor hoje lá na Europa. Um dos destaques do MiCA é a exigência de reservas líquidas para stablecoins, como o Tether, o SDT. O que significa que as empresas precisam manter reservas equivalentes ao valor total dos tokens emitidos. No caso da USDT, a gente sabe que historicamente ela nunca conseguiu comprovar 100% das reservas, né? Ela conseguiu recentemente, com algumas auditorias, comprovar, sei lá, 80%, 90% das reservas, o resto ela usava, sei lá, título, sei lá o quê, um monte de coisa que não era exatamente a nota de dólar. E no caso dessa regulamentação, exige que seja 1 para 1. Ah, tem um USDT, tem que ter $1 lá dentro do cofre da Tether, né? Isso, obviamente, com auditoria. E por que eu acho que isso aqui não vai dar certo e é um tiro no pé da Europa? Bom, a maior parte das empresas que trabalham nesse mercado, elas trabalham com o USDT. O USDT é uma grande moeda, é a moeda que mais tem volume dentro do mercado cripto, mais do que o Bitcoin. Tem mais movimentação de USDT, de Tether, do que do Bitcoin. Então, ela é muito importante para esse ecossistema. E se começa a ser restritivo ao USDT e a outras coisas, porque essa regulamentação não é só de stablecoins, né? É uma regulamentação restritiva para o mercado cripto em geral, o que acontece com as empresas? Elas vão ficar na Europa? Elas vão colocar dinheiro dentro da Europa e botar em risco esse capital investido, ou elas vão procurar um local que as trate melhor, né? Lembrando, a empresa, ela é cliente de um país. O país vai lá, abre as portas e fala, vem para cá, seja bem tratado, vou isentar de imposto, vou sei lá o quê. A empresa fala, pô, legal, vou para lá. Se o país começa a atacar as empresas, a empresa fala, opa, não sou bem-vindo aqui, vou tirar minhas coisas daqui, vou levar para um lugar que me trate melhor. E é exatamente o que vai acontecer no caso da Europa. Empresas que poderiam ficar na Europa vão tender agora a migrar para países favoráveis, como, por exemplo, os Estados Unidos de Donald Trump, que está envolvido nessa situação de uma outra forma também. Para mim, isso aqui tem muito a ver com política. Por quê? Porque a USDT ela se tornou muito importante para os Estados Unidos. Pode parecer estranho, mas os Estados Unidos agora, eles precisam da USDT e por isso eu acho que o governo americano vai começar a ajudar a USDT a se expandir pelo mundo. Guilherme ficou maluco agora. Como é que o governo americano vai pegar uma stablecoin pareada ao dólar e ajudar ela, ao invés de ajudar a própria moeda do país, né? Porque não é uma concorrência. Você pode ter dólar ou USDT. Por que o governo americano vai incentivar o uso de USDT? Vou voltar a uma notícia do passado para deixar isso mais claro para você.
Tá aqui a Exame, essa notícia é de setembro do ano passado, setembro de 2023. Tether é uma das maiores compradoras de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, diz executivo. O que significa, pessoal? O governo americano tem uma dívida trilionária, gigantesca, impagável. E, obviamente, ele depende de financiadores para comprar essa dívida, comprar títulos da dívida americana. Um dos maiores compradores do mundo atualmente é justamente a Tether. É justamente o USDT, inclusive na frente de diversos países muito relevantes. Vou mostrar para vocês aqui. A quantia coloca o emissor de stablecoin, no caso a Tether, entre os 22 maiores detentores acima de muitos países, incluindo Espanha, México, Austrália e Emirados Árabes Unidos. Então, assim como países são muito importantes para os Estados Unidos, né, alguns países, no caso agora a Tether também é. Soma-se a isso que um dos figurões lá mais importantes do governo americano é justamente um cara envolvido na Tether. Então tem vários fatores aqui que fazem com que eu acredite que o governo americano vai começar a tentar expandir o uso do USDT, colocando aí em diversos países, ajudando, incentivando, e obviamente colocar isso na Europa não é bem visto, né? A Europa quer proteger ali a sua soberania e não vai querer que o governo americano coloque algum tipo de moeda ou de ativo dentro da Europa, batendo de frente com o euro. Então, para mim, também tem uma relação política nesse banimento do USDT. Lembrando aqui para vocês que o USDC da Coinbase não foi banido, tá? Ele está regulamentado na Europa. Quem diria? A gente estava esperando aqui uma briga de CBDCs, é o dólar digital, é o euro digital, e o que está acontecendo são países cada vez mais endividados e agora buscando refúgio dentro de alguma stablecoin. A Europa parece estar gostando mais da USDC, os Estados Unidos parece estar gostando mais do USDT. E teremos uma batalha de stablecoins. Para mim, nenhuma das duas vai desaparecer. Elas somente serão apoiadas por países diferentes. Então, assim, não tem risco do seu USDT, tá? Ah, ele tá banido lá na Europa, você coloca na tua carteira e continua sendo seu. Você vai numa exchange que não esteja lá na Europa, né, que não esteja sediada na Europa, e vai trocar o USDT por outra moeda da forma que você sempre fez. Até mesmo no Brasil, né? Troca o seu USDT por Bitcoin numa corretora brasileira. Não tem problema nenhum, por enquanto, em relação ao seu USDT, tá? Esse é um problema específico de quem mora na Europa e quer trocar o USDT dentro de corretoras ou bancos, tá? Então isso provavelmente não te atinge. Agora, não deixa de ser um FUD. Não deixa de gerar pânico no mercado. O que a gente está vendo agora, com o preço derretendo aqui, né? Por sinal, no gráfico diário, você percebe o preço do Bitcoin abaixo da média de 50 dias, do EMA 50, que serviu como ponto de partida para a explosão de preço após a virada de ano, né? Eu achei que esse toque tinha sido aqui, 20 de dezembro, e novamente estamos aqui batendo no EMA 50, tá? Geralmente o que acontece na virada do ano? Encontra esta média e depois explode a partir dela. Ela serve como um trampolim, como uma mola para a explosão de preço. O problema é, vamos fechar o dia abaixo do EMA 50? Não é algo positivo. Onde é que está o EMA 50? Vou confirmar para vocês. Está em 93.200. Estamos em 92.300. Ou seja, estamos aqui a praticamente $1.000 abaixo da onde se encontra a linha vermelha, o EMA 50. Nos anos anteriores, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, vamos voltar lá para o ano do halving anterior, que é lá em 2020. Vocês vão perceber que exatamente na virada aqui, ó, a gente tem um reteste na linha vermelha, no EMA 50, e a partir dali acontece essa virada de chave, né? O preço dispara a partir dali. Será que veremos o preço fechando abaixo da linha vermelha? Não seria algo que eu gostaria de ver, mas aparentemente é o que vai acontecer hoje, né? 9 da noite aí vira o dia e aparentemente o preço vai se encontrar abaixo do EMA 50. Vamos acompanhar. E é isso que eu falei, né? Temos pânico no mercado quando sai uma notícia bombástica como banimento da Tether, do USDT, que é a principal criptomoeda em questão de volume de mercado. Agora, assim como temos notícias negativas fazendo o preço ali quase perder o suporte da média de 50, muito em breve teremos notícias positivas nessa semana. Leiam comigo. FTX começa reembolsos a credores no dia 3 de janeiro. Atenção, pessoal. Para você que não sabe, FTX ou FTX era a segunda maior corretora do mundo.
lá no ciclo passado, quando ela entrou em falência, né? Deu golpe lá e tal, bagunça, quebrou e ficou devendo muitas pessoas. E agora ela vai reembolsar. Aí você apontaria o dedo e diria: Guilherme, se as pessoas receberem criptomoedas, receberem Bitcoin, elas vão vender e o mercado vai desabar. Calma, é justamente o contrário. As pessoas vão receber esse pagamento em dólares ou em USDT, em stablecoin. E quando a pessoa recebe esse dinheiro em dólares, a tendência é boa parte dessas pessoas vão recomprar criptomoedas. Então, gera um fluxo comprador para o mercado cripto, o que é muito positivo. Olha aqui a matéria falando: os credores da FTX podem escolher receber os reembolsos por meio de transferência bancária em dólares ou stablecoins. E a parte interessante é a seguinte: aqui tá esse fluxo da FTX de credores, né? Você percebe aqui que são 16 bilhões de dólares. E desses 16 bilhões de dólares, 12 bilhões, se eu não me engano, serão pagos em stablecoin. Ou seja, já estarão em criptomoedas pareadas ao dólar. Muito fácil do cara ir lá e converter para Bitcoin, por exemplo, né? Ajudando o mercado a subir. E esse é um valor relevante, pessoal. Só para ter aqui um parâmetro de comparação, os ETFs nesse ano tiveram ali uma entrada de 35 bilhões. Estamos falando aqui de mais ou menos metade desse fluxo todo de ETF entrando de uma vez só com pagamento aos credores da FTX. Mas aqui eu preciso ser mais transparente com vocês. Apesar da notícia falar 3 de janeiro, é tudo 3 de janeiro, 3 de janeiro, não é 3 de janeiro, né, pessoal? 3 de janeiro é quando a FTX tem que apresentar o plano, indicando como é que vai ser feito o pagamento, quem vai receber e tal. O pagamento realmente vai ser efetivado em março do ano que vem. Então não importa, porque, na verdade, a notícia é o que dá impacto, né? Então, se as pessoas acharem que é 3 de janeiro, é possível de chegar lá em 3 de janeiro e o mercado dar uma bombada, porque as pessoas acham que é 3 de janeiro. Mas realmente o impacto no mercado, né, de entrada de dinheiro deve ser em março do ano que vem, março de 2025. Como eu disse, esse é o período de manipulação, pessoal. Sai noticiazinha negativa, o preço cai. Sai noticiazinha positiva, o preço sobe. Eles vão brincar com isso justamente para tomar dinheiro das sardinhas e ganhar muito com isso, né? Comprando na baixa e vendendo lá em meados do ano que vem na alta. Se quiser aproveitar essa promoção de final de ano das criptomoedas, compre na QuantFury, parceira do canal Criptomaníacos, onde você não paga taxa para comprar nem para vender. Você não paga taxa para fazer trade, para negociar. Link está aqui embaixo na descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui. Um excelente novo ano para todos vocês, que 2025 seja fantástico para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.